positivo ou negativo. Porém, em cima da nossa ótica, não significa que é da ótica do eterno. E à medida que nós vamos amadurecendo, nós nos tornamos jovens, nós nos tornamos adultos, casamos, temos filhos, temos a oportunidade de nos tornarmos avós. Nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando um pouco mais calmo, vamos freando um pouco o ímpeto da nossa juventude, não é verdade? E começamos também com isso a analisar que vários resultados positivos ou negativos é fruto desse amadurecimento nosso. E faz parte sim, mas não significa que da ótica do eterno seja. Da nossa ótica eu posso estar analisando algo e falar, eu cheguei a esse resultado positivo sobre a minha ótica, porque eu amadureci, me tornei mais calmo. E esse resultado positivo, baseado na minha ótica, não quer dizer que não seja o mesmo de Adonai, mas não significa também que seja. Porque a ótica dele é que deve imperar e é que é verdadeira, justa e correta. A minha não. Porque eu sou uma pessoa pecaminosa, eu tenho erros, eu tenho minhas vontades, tenho os meus desejos. Isso é extremamente importante a gente analisar, porque quando nós olhamos como resultado, nós nos prendemos no resultado, mas nós não analisamos o que culminou para que esse resultado acontecesse, positivo ou negativo. Mas mesmo assim ainda erramos, porque sobre a nossa ótica nós analisamos e falamos, foi positivo ou foi negativo? E nos esquecemos que se é a mesma ótica do eterno. Isto é muito importante nós analisarmos isso como resultado. E o interessante, irmãos, é que lá em Salmo capítulo 90, no versículo 12, né, eu falei a respeito do amadurecimento. Eu vou ler aqui, ó. Sendo assim, Salmo 90, versículo 12. É um salmo escrito por Moisés. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias. Contar matematicamente do dia que Ulisses nasceu, 9 de abril de 1971. Não me recordo o horário, mas do dia que eu nasci até hoje eu faço uma conta matemática e vou ter 49 anos, X dias, X horas, minutos, segundos, até o tempo que eu determinar. Mas aqui não está falando dessa conta matemática, tá? Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Eu vou só repetir aqui, porque lá na frente nós vamos ter que observar isso. Eu falei sobre como resultado e que nós não nos damos conta de todo o caminhar, o processo para aquilo ter acontecido. Eu estava lendo uma explicação do André Chorak e eu achei muito interessante o que ele explica, ele fala a respeito desse versículo. Ele fala o seguinte, eu vou até ler aqui. O tempo, vou ler bem calmo. O tempo não, Salmo 90, versículo 12. O tempo não tem homens, porque o homem não tem tempo. Se soubéssemos contar os nossos dias e, consequentemente, utilizar bem o nosso tempo, nosso coração ficaria repleto de sabedoria. Olha que interessante. Nós não temos domínio sobre o tempo. E o tempo também não nos tem. O tempo ele não é exclusivo do Ulisses. O tempo é o tempo. Ele é de todos. E eu não tenho tempo, apesar de analisar e fazer as minhas vontades. Olha, eu tenho tempo de 1 hora para tal coisa. Na realidade, eu não tenho nada. Por que eu não tenho nada? Porque o tempo não é meu. Não sou eu que determino. Eu dependo do eterno. Para que o tempo me seja disponibilizado. Para que eu execute algo e tenha um resultado. Sob a ótica dele positivo, serei abençoado. Sobre a minha ótica, corro o risco seriamente de não. Porque eu vou fazer o meu julgamento e vou analisar um resultado baseado no Ulisses. Que pode culminar também, não estou dizendo que não. Pode sim, mas o risco de não culminar por conta da minha vontade e do meu desejo é enorme. É enorme. E nós precisamos
observar isso, já que eu não tenho domínio do tempo, é Adonai que me possibilita essa oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui, amanhã talvez não. Nós precisamos começar a analisar o nosso tempo diante de Adonai. Como nós estamos aproveitando esse tempo para que os nossos atos, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, culmine para um resultado positivo sob a ótica dele. E não sobre a minha ótica, por mais que seja o meu desejo. Porque se eu continuar insistindo que o meu desejo é alcançar tal objetivo, eu quero esse objetivo, mas eu primeiramente não pergunto a ele se esse é o caminho que ele quer que eu siga para que esse objetivo seja alcançado, eu corro um risco de cair no pecado e no erro totalmente. Porque inevitavelmente, se eu não fizer isso, eu não vou estar pedindo orientação dele para que ele me mostre o caminho para que eu chegue no resultado. Eu vou estar cometendo o erro que vários momentos aqui da palavra, Moisés exorta o povo, que o Eterno fala, que desvia do caminho, desvia por conta da vontade própria, do meu desejo. O meu desejo é casar a minha filha. Vou dar um exemplo aqui. Tenho vontade, obviamente, de levar a minha filha ao altar. É óbvio. Mas essa é a vontade? Será que eu, Ulisses, vou trabalhar para o Eterno, para que eu alcance esse objetivo que hoje é meu? E se não for o objetivo dele? Se for o objetivo dele me recolher antes, por algum motivo que não cabe a mim questionar, seja para ajuste da minha família ou não sei, eu estou exemplificando aqui. E nós não. Nós estabelecemos os nossos objetivos, vamos para cima dele, não estou dizendo que não deve estabelecer, não estou dizendo que nós não temos que batalhar por esse objetivo, eu só estou dizendo que nós devemos tomar o cuidado de entender e buscar a sabedoria de esse objetivo que eu quero é o que Adonai quer? Se é o que Adonai quer, eu estou no caminho, vou ser abençoado. E se não for, tenho que frear, mas eu quero, freia, eu quero, freia, eu quero, então quebra a cara. É assim que funciona, e é assim que foi ali. O Eterno proporcionou uma grande oportunidade deles receberem a terra prometida. Vários ali tiveram a oportunidade no primeiro momento, tiveram alimento, tiveram evidências físicas, a manifestação divina nos olhos dele, e perderam a oportunidade. Quando os 12 foram, 12 retornaram e só 2 enxergaram o objetivo, estavam dentro da ótica de Adonai. Os outros não, estavam dentro da ótica da sociedade, que é agradar a maioria, é agradar o colega, é agradar aquele grupo social, que é o grupo que eu gosto de estar presente nele, porque me faz bem, eu sinto bem, eu fico em evidência. Eu consigo me relacionar melhor com pessoas sobre a minha ótica mais inteligente. Eu consigo me relacionar com pessoas sobre a minha ótica mais bem financeiramente. Eu consigo me relacionar de forma tal que eu consigo dar um salto profissional ou um salto em qualquer coisa que seja a minha vida. E se não for a vontade de Adonai? A vontade dele for fazer o que a grande maioria está fazendo. Pegar a refeição, botar num carro, vim aqui, 7 horas da manhã, quando Leomar e João vão para o Ceasa, cedinho, compra lá, as irmãs preparam tudo aqui, estou dando esse exemplo que foi evidenciado ali, e é um evento bom, né? Prático. E aí separar um tempo do seu trabalho lá, da sua vida secular, separa um pedaço do tempo para vir aqui, contribui, seja carregando o carro, seja ajustando a comida ali dentro, enfim, fazendo qualquer coisa, pega e vai lá numa comunidade onde encontramos pessoas humildes, pessoas que necessitam, pessoas que eu tenho certeza que a grande maioria do nosso estado passa longe desses bairros. Porque tiram, como é que fala? Já tem os seus preconceitos estabelecidos. É um bairro muito pobre, é um bairro muito sujo, é um bairro perigoso. Se eu passar lá, eu vou tomar tiro. Existem pessoas lá, pessoas como eu, que têm necessidades, vontade, desejos. Pessoas como eu, que felizmente ou infelizmente, não cabe a mim determinar ou dizer isso, moram lá. Que felizmente ou infelizmente, o Eterno permitiu que eles morassem naquele bairro. Não cabe a mim julgar ou dizer qualquer coisa. Cabe a mim fazer o que o Eterno vem mostrando que eu tenho que fazer, para que o resultado seja eu alcançar um coração puro e parar de fazer acepção de pessoas,
Parar de bloquear a minha mente para aprender o que ele vem ensinando. Shabat após Shabat. Shabat após Shabat. Bom, vamos voltar para cá. E como eu estava dizendo, nós precisamos prestar atenção se o que nós estamos fazendo para Adonai, diante de Adonai, está correto diante dos olhos dele, para que o resultado seja alcançado. E o que significa resultado? Vou pegar um pedacinho aqui do significado. No termo jurídico, significa consequência de um ato ou fato, praticado ou ocorrido. E o grande detalhe é que se é uma consequência de ato ou fato, praticado ou ocorrido, o que quer dizer isso? Quer dizer que para eu alcançar esse resultado, eu tenho que passar por procedimentos, como eu já disse antes. Vários procedimentos. Nós vamos passar por alguns aqui. Quero ir com vocês a Deuteronômio capítulo 7. Comecinho da nossa paraxá. Deuteronômio, capítulo 7. A paraxá ela começa no versículo 12, mas eu quero ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o 16. Deuteronômio 7, do 11 ao 16 inicialmente. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Se, condicional, se ouvires, gravar, fixar, aprender, obedecer, ser obediente a estes juízos e os puseres em prática, o Eterno, teu Elohim, manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ou seja, ele só vai cumprir aquilo que ele prometeu lá atrás. Se eu obedecer essa condicional do que ele está dizendo. Se obedecer, ele vai fazer o que ele quer fazer. Né? Ele já prometeu, ele só quer fazer. Agora tem uma condicional. Para que o resultado seja alcançado, essa condicional faz parte do procedimento. Versículo 13. Ele amará, te abençoará. Olha só coisa boa, irmãos. Não tem nada aqui que a gente possa olhar, mesmo que seja com a nossa ótica ruim. Só coisa boa. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas na terra que jurou a teus pais que te daria. Ou seja, toda descendência será abençoada. Você vai ser abençoado, você vai ter filhos, vai ter frutos. 14. Bendito serás mais do que todos os povos, não porque somos melhores. Bendito serás todos os povos, não porque somos melhores. E lá na frente ele fala sobre isso, nós vamos chegar lá. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Eterno desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conhecestes no Egito. Antes a porá sobre todos os que te odeiam. Exterminarás todos os povos que o Eterno teu Elohim te entregar. Não olharás para eles com piedade e não servirás a teus deuses, pois isto seria uma armadilha para ti. Olha que interessante, seria uma armadilha para ti. Mais um procedimento, não cair na armadilha. E como eu caio na armadilha? Vou tentar exemplificar aqui. Receba um carro que é fruto de um roubo. Tenha noção que esse carro é roubado. Estou tentando buscar na cabeça aqui agora, tá? Se eu entendo que aquilo é fruto de um roubo, eu tenho que pegar o carro e devolver. Não é meu? É roubado? É algo amaldiçoado. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vender. Esse carro é roubado. Eu vou vender e vou ficar só com um pouquinho do dinheiro dele, que eu estou muito apertado. Estou passando uma necessidade em casa tremenda, estou com fome, estou aqui desesperado, estou com contas para pagar muito atrasada. Não, eu sei que ele é errado, então eu não vou dirigir esse carro, eu não vou andar com esse carro, eu não vou colocar minha família dentro desse carro. Não vou, porque ele é amaldiçoado. Eu vou vender ele. Eu vou pegar, eu vou dar o dízimo dele. Eu vou dar o dízimo do dinheiro que eu vender o carro. Vendi, inventando aqui, 20 mil reais.
pego lá, vou dar o dízimo disso aqui, vou dar metade. Vou devolver para o Eterno metade. E ainda vou pegar metade, mas vou usar para mim, para benefício próprio. Eu me encantei. É o que está falando exatamente aqui, ó. Eu me envolvo porque lá no versículo 25, vamos lá? Do mesmo capítulo. Olha o que fala lá no versículo 5. E nós aprendemos semana passada sobre idolatria novamente. Novamente porque algumas vezes nós já aprendemos. Versículo 25 do capítulo 7. As imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas. Ou seja, tu destrua, acabe com aquilo, faça um rompimento daquilo. Nem o tomarás para ti. Para que não seja iludido, pois é abominação ao Eterno teu Elohim. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás, e de toda a abominarás, pois é amaldiçoada. É amaldiçoada. E quando nós começamos a parashá aqui, o que eu falei aqui? Ó? Se guardares, se fixar, se executares essa condicional na forma que o Eterno vem falando, a parashá está começando exatamente com o que nós fazemos. Todo dia fizemos há pouco aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Eterno Elohim, o Eterno é único. Ou seja, nós falamos todo dia exatamente isso. Mas mesmo falando todo dia exatamente isso, mesmo eu entendendo que eu preciso ter um coração puro, uma mente sábia, ter uma vida dentro da conduta de o Eterno para que eu alcance um resultado positivo diante dos olhos de Adonai, a partir do momento que eu entendo isso, porque nós chegamos a resultados, nem nos damos conta disso, nem damos importância a isso, a gente peca porque no meio do caminho a gente se encanta com algo, com alguém, com uma posição, com qualquer coisa. E aí, se o objetivo era esse, nós, pelo desviar dos olhos, nós fazemos o quê? Nos desviamos e não vamos alcançar. E se não alcançamos, estou até pulando um pouquinho, e se não alcançamos esse objetivo, que é o objetivo de Adonai? Questionamos, reclamamos, porque a partir do momento que eu estou na ótica do Eterno, é natural que eu estou fazendo o que é certo. Se eu estou dentro da ótica dele, eu estou fazendo o que é certo. Porque o que ele faz é perfeito. É perfeito. O que eu faço, corro o risco de não ser. Então, se estou na ótica dele, com certeza eu estou no caminho que ele determina. E se esse caminho culmina para algo que aos meus olhos pode não ser positivo, obedeça, faça. Mas se você titubear é porque você já não está tendo fé e você já não está acreditando que você está realmente no caminho certo. Você já começou a se encantar e já a se desviar. E aí o risco de você não alcançar o resultado, por não ter ouvido, gravado, fixado, tudo no fronte, como Leomar ensinou. Você olhou para ídolos, como a pastora ensinou. A fé mista, que nós falamos há um tempo atrás. Tudo isso culmina com o quê? O desviar do caminho que Adonai está te mostrando. Deuteronômio 25, já lemos, o 7 e 25. Porque eu preciso, na medida do caminho que vou trabalhando com os ensinamentos do Eterno, ele só me disse o seguinte: se você obedecer, se você guardar, se você fixar a mente no teu coração, se você alcançar um coração puro, voluntário, não ter a fé mista, se você tiver um coração disposto a obedecer, e lá no Salmo capítulo 50, versículo 12, vamos ler o 10 e o 12. Qual é o resultado de quem não tem um coração puro e um espírito disposto a obedecer? Vamos ler lá. Salmo 50, versículo 12. Ou seja, eu quero um resultado, tenho o objetivo de um resultado, dentro da ótica de Adonai, eu preciso obedecer, eu preciso buscar um coração sábio, mas disposto a obedecer. São todos os procedimentos que eu preciso passar, aprender para alcançar o que ele tem como resultado para a minha vida. Não o que eu quero como resultado
para a minha vida. É o que Ele já determinou para a minha vida. E eu chegar e alcançar esse resultado determinado por Ele, depende de mim. Ele dá todo o caminho, Ele dá toda a oportunidade, Ele ensina, Ele mostra, mas Ele colocou aquela condicional: se obedecer, você alcança. Se você não obedecer, não seguir, respeitar os mandamentos, você não vai alcançar. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Elohim, 50, eu falei? Perdão, Salmo 51, versículo 10 até o 12. Desculpa, eu falei errado. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque se Ele cria em mim e eu alcanço um coração puro, eu vou ter essa alegria. Então preciso dela para alcançar o resultado dentro da ótica dele, que é o quê? A terra prometida, a salvação da minha vida. Porque se eu não focar isso como resultado dentro da ótica dele, eu vou caminhar para onde? Para a minha morte espiritual. Eu não vou caminhar para aquilo que ele tem deixado à disposição de todos. Não só o povo de Israel, a todos que aderirem à sua palavra. A todos que respeitarem os mandamentos. A todos que obedecerem e o seguirem. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito... E sustém-me com o espírito, não estou ouvindo. E sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Pelo menos a minha tradução está assim. E algumas voluntário. Voluntário, disposto a obedecer. Disposto a obedecer é o quê? É obedecer. Não importa a quem, não importa o quê. Se você tiver que obedecer, obedeça. Porque se estiver dentro do que o Eterno determinou, obedeça. 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 Não tem por que eu questionar, mas é eterno. Tu está pedindo para eu obedecer aquela pessoa que é meu chefe. Ele é corrupto. Ele é isso, ele é aquilo. Que é a porção. A porção, Romano capítulo 8. Exatamente. Obrigado, Leomar. Ele é corrupto. Mas se o Eterno mandar você obedecer, ele sabe o que está fazendo. Quem não sabe sou eu. Ele sabe. Quem não sabe sou eu. Agora tenho que tomar o cuidado para não pegar isso como desculpa para um resultado negativo que aconteça. Ou por algo que eu deveria fazer ou não fazer e acaba acontecendo. Ou, mas o Eterno mandou obedecer essa pessoa. Mas você foi e acabou se corrompendo junto com ele. O Eterno não mandou se corromper junto com ele. Mandou você obedecer a ele, não se corromper com ele. Não, mas aí eu balancei aqui e acabei me corrompendo. Pecou, errou, desviou o caminho, já saiu do foco de Adonai. Precisa retornar. Ainda bem que a gente tem que ter acordar para a vida e ter a oportunidade ainda de retornar. Som. Ulisses, quando você usa a expressão como resultado, né, você está batendo no primeiro versículo que dá nome a Paraxá, né? Na nossa tradução está ruim, né? Fala o si, né? É como resultado do que ele fala no versículo anterior, você tem, né, todas as questões que ele apresenta. É muito importante, Ulisses, que nós lembremos que você está enfatizando que não é na minha ótica, é na ótica de Adonai. É por isso que existe Rosh Hashanah e Yom Kippur. Porque em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a única função que nós temos é nos apresentarmos diante de Adonai. Voluntariamente ou involuntariamente, todos estão diante dele. Como resultado, é igual a apresentar um saldo final de um ciclo, o qual ele vai dizer se você é aprovado ou não, ou se você é reprovado. Nós estamos caminhando para os períodos chamado de dias de arrependimento, que são os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, esse saldo, segundo os comentaristas da Torá, ele precisa ser treinado, Ulisses, nos ciclos de tempo, como você disse, não no ciclo de tempo que Adonai estabelece. Então ele te dá um ciclo semanal, o Shabat, ele te dá um ciclo mensal, a lua nova, o Rosh Hodesh,
e ele te dá o ciclo anual, que são os 10 dias de Techuvá. Nesses momentos, Ulisses, não cabe à minha consciência dizer se eu me considero apto ou não, ou se eu sou aprovado ou reprovado. É um saldo que quem vai apontar é Adonai. Nós só temos que ter a dignidade diante de Adonai de receber o resultado deste saldo e buscarmos ou mantê-lo caso ele seja um saldo aprovado, ou tirar o atraso de um saldo reprovado. Então essa consciência, Ulisses, que Moisés está trazendo, tem que lembrar que ele está falando para um povo que nasceu no deserto. Ele está falando para um povo que nem circuncidado estava, que nós temos que lembrar que esse povo se circuncida em Gilgal, Josué capítulo 3, se eu não me engano, antes de tomar posse propriamente da terra. Então nós temos que compreender que nós que nascemos fora da circuncisão estamos nessa condição. Sim. Adonai, ele vai nos dando a oportunidade, ele esclarece, ele ensina, ele reprova, ele corrige, para que no final ele te dê um saldo. Mas a tendência nossa, sabe o que é? É quando chega em Rosh Hashanah, a gente quer fazer o resumo do nosso ano naquele dia. Sim. Aí está o equívoco do homem. Nós somos imediatistas, sendo que esse exercício de analisar o saldo, você pode observar quando a gente está orando, normalmente quem encerra o Shabat e na oração do domingo, Eterno, obrigado porque renovou uma semana sobre nós. Ali nós temos um saldo. Se fomos reprovados, Ulisses, a semana passou. Eu tenho uma outra semana para começar. Se fomos Exatamente. Por isso que nós não podemos ter a consciência imediatista de que no dia de Rosh Hashanah eu vou querer acertar a situação. E é isso que é a base do mês de Elu, que são 30 dias que você tem para uma reflexão profunda, para que você possa chegar nesses 10 dias de arrependimento para apresentar um resultado, receber de Adonai um resultado. O resultado pelo caminho que você vê, como você falou muito bem, não é no último dia. É igual alguém vai estudar para uma prova, muitos deixam para estudar exatamente no mesmo dia. E aí tem uma nota ruim porque não dá tempo de estudar toda a matéria. O resultado é negativo. Só que é muito inteligente, que às vezes tem facilidade, mas não é o meu caso, eu tinha que estudar muito. Né? Eu sou sincero, eu estudava muito para tirar nota boa, não nego não. Muito. Enfim, mas olha só que interessante. E dentro desse processo, para que nós cheguemos lá no final e termos um resultado sobre a ótica de Adonai positivo, um dos processos é alcançar um coração disposto a obedecer. Eu vou pegar só um exemplo de uma pessoa que não tinha um coração disposto a obedecer, lhe foi dada a oportunidade, ela jogou tudo fora e ainda questionou, achou ruim. Vamos lá para a história de Jacó e Esaú? Gênesis 27, versículo 36 ao 41. Eu não vou ler desde o início para contextualizar, porque é muito longo. Mas a partir daqui já dá para ter uma noção muito boa. Gênesis 27, do 36 até o 41. Disse Esaú, filho de Isaque: não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou? Ele está mencionando a questão lá atrás, pela troca da primogenitura pelo guisado, né? Um dos exemplos. Tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda: não reservastes bênção alguma para mim? Questionando ao pai, né? Então respondeu Isaque a Esaú: eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai, ao desespero dele. Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque a seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o jugo do teu pescoço. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos. Olha só, já está desejando que o pai morra logo, né? Então matarei Jacó, meu irmão. Ele não aceitou, porque ele não tinha um coração disposto a obedecer quando a bênção veio para ele. E isso é natural de alguém
quando é contrariado. É assim que acontece. A pessoa tem um objetivo, não alcança o seu objetivo, né? Ela despreza uma oportunidade, vou até ler como eu falei aqui, ela despreza uma oportunidade, muitas ou na maioria delas por interesse próprio, né? Jacó não roubou a primogenitura de Esaú. Se nós formos lá no capítulo 25, vamos ler só o versículo 34. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 34. Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele desprezou. E lá na frente, ele está acusando o irmão, dizendo que o irmão roubou. Quando não foi isso, ele desprezou. Então a sua vontade foi contrariada, né? Ele não tem um coração disposto a obedecer. Seus interesses são totalmente desviados daquilo que ele esperava, porque a bênção do seu pai não é a que ele gostaria de receber. Ele tem que submeter ao teu irmão, e é difícil nós nos submetermos à obediência, muitas vezes, não é simples. Ele se revolta, começa a fazer um monte de acusação infundável a respeito do outro, e para piorar, como resultado de todo esse caminho, todo esse procedimento negativo de Esaú, ele ainda causa tumulto, passa a odiar o seu irmão, e ainda, conforme está escrito ali, ele já fala que os dias de luto pelo pai estão próximos. Imagino eu, a raiva que naquele momento ele estava pelo coração duro, e a vontade que ele estava do pai falecer para ele poder voar em cima do irmão. E olha o problema que ele causa. Por tudo que ele fez foi errado. E olha o que ele causa. O irmão é obrigado a fugir. Porque se fica ali, corre o risco de morrer realmente. Foge. Vai lá e fica uma quantidade de anos enorme, longe. Mas foi bom para Jacó, que Jacó aprendeu também muito, né? Nesse período que ele ficou fora, ele aprendeu muito também. E provavelmente Jacó, aí é Ulisses, tá? Provavelmente Jacó, quando foi para lá, ele se questionou: por que eu tenho que fugir? Meu irmão quer me matar, mas meu pai que me abençoou, por que eu tenho que fugir? Não tem que fugir, senão vai morrer. Pode falar aí, pastora. Exato. Certo. Não é assim é assim que faz. Exato. Meu irmão está errado, eu que sou certo. Não, nós temos os nossos pecados, e se ele teria a condição que teve de ser um patriarca, para dar continuidade à descendência, ele também tinha que ser treinado no serviço e na obediência. Exato. Senão não adiantava nada. Não, porque se não servir, não vai adiantar. Exato. Aos olhos de Esaú, foi cometida uma injustiça. Mas o Eterno é tão justo, que na ótica do Eterno, ele cometeu uma justiça e colocou cada um no seu lugar. Ele colocou Esaú no lugar dele, pegou Jacó e falou: é contigo a promessa que eu fiz a Abraão, fiz a teu pai, você vai dar descendência. Mas tu tem que aprender. Tu tem que aprender. Então vai e aprenda. Se prepare para estar pronto um dia. Então, ele coloca cada um em seu lugar. E o que é fácil de observar é que a pessoa injusta, no caso Esaú, né, por tomar essa decisão, ele manifesta muitas formas de pecado e vício. Normalmente uma pessoa injusta, ele manifesta facilmente isso. Quando nós vamos lá em Deuteronômio capítulo 9, aí voltando para a porção, e esses 3 versículos eu até comentei ontem no serviço ali no Centro Cultural, desde domingo ele bate na minha cabeça. Deuteronômio capítulo 9, tem uma música inclusive a respeito desses versículos, né? Nós vamos ler do 3 até o versículo 6. Sabe porém, hoje que é o Eterno, o teu Elohim, que vai na tua frente, com um fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de ti. E tu cedo os expulsarás e os desfarás como o Eterno te prometeu. Quando o Eterno, teu Elohim, os lançar fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Eterno me trouxe a esta terra para possuir. Olha só, por causa da minha justiça que o Eterno me trouxe essa terra para possuir. Antes é pela impiedade destas nações que o Eterno as expulsa de diante de ti. Ou seja, não é porque eu sou justo que o Eterno está mandando eles embora. É porque eles são impuros e injustos. E eu também.
Mas eu fui o povo escolhido pelo Eterno. E para cumprimento da promessa a Abraão, Isaque e Jacó, o procedimento precisaria ser esse. Mas não é porque eu sou justo que eu vou botar o pé na terra. Eu estou aqui porque eu sou justo. Eu sou justo, eu faço, eu aconteço. Não é por isso. Versículo 5, novamente ele fala: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Segunda vez. Exatamente, que possuirás a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Eterno teu Elohim as expulsa de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Eterno teu Elohim jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. De novo, versículo 6. Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o Eterno teu Elohim te dá esta boa terra, para possuíres, pois és povo rebelde. Se nós começarmos a ler aqui, ele vai descrevendo toda a rebeldia do povo. Vai descrevendo toda a rebeldia do povo. Então não é porque eu sou justo que um resultado positivo acontece. Microfone, por favor. A minha justiça, o conceito dela é ajuizar. Uhum. Né? Isso. É formar juízo ou ideia a respeito de, a partir da minha própria experiência. É julgar, ponderar, fazer uma avaliação de, é calcular aquilo que eu penso ou que eu imagino. Por isso que ali no verso 25 do capítulo 7 de Deuteronômio que você leu, para que você não seja iludido. Isto. Porque é isso que o ídolo faz. Isto. Ele cria uma ilusão para você e você começa a ajuizar. Esse é o conceito humano, diferente do conceito de ajuizamento dado por Adonai. Amém. Fica com o microfone aí, pode ficar. Isso. E esse processo pode ser contra você mesmo. Sim, pode ser contra mim mesmo. Levar o processo a julgamento. Exatamente. E quando... Por quê? Porque deixa eu ler para não falar. A justiça humana, ela é falha. Como está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Eu já vou ler. A de Adonai não. A de Adonai é perfeita, ela é reta. Por mais que na minha ótica eu falo, será? Eu não posso questionar, porque a dele é perfeita. E ponto. A nossa que não é. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, está dizendo o seguinte: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. É trapo de imundícia porque a nossa justiça. É trapo de imundícia porque muitas vezes ela beneficia um em prol de estar prejudicando o outro. Então ela nunca será justa. Ela beneficia um prejudicando o outro. Ela não é justa. Eu não estou confrontando a nossa justiça, porque quando ela é justa para ambas as partes, ela também acaba culminando com a ótica de Adonai. Sim. Eu não estou questionando, dizendo que a justiça não funciona. Não é isso. Eu estou dizendo que, quando justo para as duas partes, culmina com a ótica de Adonai, aí é correto, é abençoada. Mas normalmente é isso que nós vemos? Não. Normalmente não é isso. É o bem, o interesse de um em prol do problema, da derrota, de estar pisando no outro. Se beneficia um, prejudicando o outro. Por isso que é trapo de imundícia. Por isso que é trapo de imundícia. Marcelo. Microfone, Marcelo. Fala no Marcelo. Deixa eu levar lá, eu levo para ele. A palavra fala que Adonai, ele é o ponteiro da balança, entende? Ali. Então, quando ele fala lá em Isaías 55, 8 e 9, né? Eu peço para você ler aí. Isaías 55, 8 e 9? Isto. Tá bom? Isso. Sobre a ótica dele. Obrigado, Marcelo. 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muito obrigado, Marcelo. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Adonai.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Obrigado, Marcelo. Porque Adonai é justo, correto. Quando ele julga de forma correta. Nós não corremos o erro de não fazermos isso. Não é verdade? E também é importante que nós observemos o seguinte: quando nós falamos da questão da justiça, isso tem que nos remeter ao fato de que, se nós corremos o risco de cometer este erro, como tantos outros que nós já mencionamos aqui, nós precisamos dia após dia, em nossa mente, como o Leomar ensinou, em nosso fronte, entrar o quê? Que nós precisamos entender dia após dia que Adonai, que está acima de tudo, é Ele que faz tudo, Ele que aprova tudo, e eu sou dependente totalmente dEle. Eu tenho que me submeter às ordens dEle, eu tenho que me submeter a tudo que Ele ensina, a tudo que Ele mostra dia após dia. Eu não posso correr o risco, não posso, porque aí eu estarei desviando do foco dEle, de questioná-lo quando algo não acontece sobre a minha ótica, como eu expliquei lá atrás. Quer falar? Pode falar. Todos os juízos do Eterno sobre o povo de Israel durante 40 anos no deserto. E apesar da desobediência, toda vez que esse juízo apareceu manifesto, o povo se recolheu e ele retorna ao caminho, de forma que nos 40 anos o povo não se dissipou, não houveram dois caminhos, não voltaram ao Egito. E quando na Paraxá, Moshe inicia dizendo: continuem a obedecer às regras que hoje vos ordeno, ele quer dizer hoje para casa, para não se dissipar, para não se diluir frente a um julgamento. E aí, em menos de 40 anos, ou seja, em 4 anos, em 4 meses, alguém decide sair da casa, montar sua própria casa, servir de uma maneira diferente, mudar o serviço. Isso mostra que nós não conseguimos obedecer como aquele povo daquela época obedeceu. Se em 40 anos o povo conseguiu identificar o erro, corrigir o erro e continuar a jornada de 40 anos de juízo, significa que para nós hoje a casa precisa se manter unida. A gente não pode se dividir, seja por uma doença, seja por uma epidemia, ou seja por qualquer outra divergência de opinião ou um juízo próprio, caminhar cada um para o seu lado. Sim. Tivéssemos nós mantido uma única voz, um único pensamento, e acatássemos o que foi dito aqui, Shabat após Shabat, nesses últimos 90 dias de pandemia, teríamos colhido frutos maiores, talvez, de serviço ao próximo. Amém. Então, esse é o continue da Paraxá. Mantenha-se em sintonia, em unidade, no deserto. E o interessante, Ramon, porque como nós estamos falando, se a justiça do homem é um trapo de imundícia, porque nós cometemos erros, nós somos falhos, corremos o risco de colocar o nosso interesse na frente de tudo, e por isso nós dependemos da justiça de Adonai e temos que nos submeter a ela em tudo que fazemos para entender o que Ele quer para nós. A gente pode observar aqui, essa dependência também foi alertada lá no capítulo 8 de Deuteronômio, a parte B do versículo. E Yeshua também, Mateus capítulo 4, versículo 4, também menciona exatamente a mesma coisa. Deuteronômio 8, exatamente. Yeshua fala lá em Mateus capítulo 4, no versículo 4, ele fala exatamente isso aqui, a parte B do versículo. Deuteronômio 8, versículo 3, a parte B. Deixa eu ver daqui. E que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Adonai. Se tudo sai da boca de Adonai, eu tenho que entender que eu sou totalmente dependente dele. Por quê? Para que eu não comece a fazer o que está lá. Se eu alcanço um objetivo, isso me marcou hoje de manhã. Se eu tenho um objetivo que culmina com a ótica de Adonai, ok? Vamos dizer assim, tem um objetivo que eu estou caminhando certinho, o Eterno tem abençoado, e Ele vai dando as pistas, Ele vai lhe mostrando que você está no caminho.
Eu estou no caminho de Adonai, Ele está mostrando, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo feliz, eu estou recebendo bênçãos vindo dEle, e alcanço o objetivo, que é meu também, e culminou também com a ótica de Adonai. E passo a partir desse momento não entender que tudo o que aconteceu foi porque eu dependi dEle 100%, e aí eu corro o risco de fazer o que está lá no versículo 3, 4, 5 e 6, que eu vou começar a achar que tudo o que aconteceu é por conta do meu braço, da minha força, da minha vontade. Mesmo que eu venha fazendo e alcance o objetivo que também é na ótica dele, eu passo a perder tudo a partir desse momento. Exato, eu começo a achar que é por mim mesmo, que tudo aqui, por quê? Porque aí vem o eu alcancei, eu cheguei no resultado. E o resultado me deixa feliz. E aí eu vou balançar, e está falando aqui, versículo 5, versículo 11 do capítulo 8. Guarda-te de não te esqueceres do Eterno, o teu Elohim, não cumprindo os teus mandamentos, os teus juízos e os teus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, ou seja, como resultado alcançado o objetivo, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração, e te esqueças do Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem, a fim de te humilhar e provar aos nossos olhos, porque se Ele fez isso é para a nossa correção, porque o final é para o nosso bem, está falando a palavra. Versículo 17, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. O coração aí já está contaminado, a soberba já tomou conta, eu já desviei totalmente dos objetivos do Eterno. Antes te lembrarás de que o Eterno, teu Elohim, é que te dá a força para adquirires riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Se, novamente é condicional, porém, te esqueceres do Eterno teu Elohim e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Eterno destruiu de diante de vós. Assim perecereis, por não quisestes obedecer à voz do Eterno, o vosso Elohim. Ulisses. O Eterno, ele ainda está repercutindo a palavra da semana passada, nessa semana, e vai continuar na semana que vem, porque a porção rei, ela continua esse discurso do Eterno. Lá em Isaías 48... Isaías 48? 48, 9 a 11, a gente vê essa característica do Eterno. Ali a gente ouviu na semana passada que Levi, ele foi repreendido, junto com Simeão, mas depois Levi alcançou um local por conta dos atos de justiça, né? À tarde vou avançar um pouco mais sobre isso também. Mas ali Levi e Simeão, como foi falado na semana passada, ele tomou uma postura de juiz. Ele se colocou diante de uma situação concreta como juiz. E ali trouxe desgosto para o pai, né? E a imagem, o cheiro de Jacó foi como se fosse um mau cheiro diante da sociedade. E ele aprendeu, pela experiência dele, a ter uma postura como se fosse um meirinho ou um oficial de justiça. O oficial de justiça tem algumas funções no poder judiciário. Ele convoca o povo para o julgamento e ele leva a sentença que foi dada. Ele não julga a situação. Ele tem um papel mais executivo. Né? E lá em Isaías 48, 9 a 11, diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, porque a ira do Eterno sobre o seu povo escolhido.
E por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. O tratamento no Egito, o tratamento no deserto. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não o darei a outro, porque o Eterno escolheu a um povo, Sim. e ele se faz conhecer por esse povo. O Eterno, ele não deixa de punir porque é o povo. Sim. Só que diante da sociedade que não tem o Eterno, não tem a Torá, tá vendo? Olha lá, aquele povo caiu, porque o Eterno não é tudo que o povo falou. Então, o que tem que fazer? O Eterno julga o povo para que o povo se ajuste, para que venha tomar uma postura correta. Exato. E que o povo, cada dia, com esse aprendizado, possa entender a dependência dele de Adonai. Por isso que Adonai, no capítulo 11, versículo 18 de Deuteronômio, ele fala o seguinte, capítulo 11, versículo 18, gravai estas minhas palavras, nós estamos falando do Shema ainda, né? Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixas na vossa testa. Gravar, fixar todos os mandamentos, estatutos, todo o procedimento para que eu chegue a um resultado sob a ótica de Adonai. E que o resultado seja pautado na justiça, mas não na justiça minha, humana, na justiça dele. Por mais que sobre o meu olhar eu queira achar ou ache que não é positivo, mas se foi julgado por ele, com certeza está correto. E é importante que a gente fixe nesse versículo, da importância de gravar tudo isso que está aqui. Eu não vou ler por conta do horário, mas depois os irmãos leiam Deuteronômio 8, do versículo 11 ao 20. Não, aliás, eu já li, né? Acabei de ler, amém. Amém, eu acabei me antecipando. Então, por que é importante gravar? Para que a gente não caia nesse tipo de pecado que nós lemos lá atrás. O Salmo capítulo 111, vamos lá no Salmo 111 para a gente finalizar. Salmo capítulo 111. Para que eu possa aprender mais uma etapa do procedimento para alcançar o resultado, que eu estou repetindo toda hora, não me sai da cabeça essa palavra. O versículo 10 diz, vamos ler o capítulo todo, que ele é curtinho, mas o versículo 10 diz, o temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos, o seu louvor permanece para sempre. Vamos ler esse capítulo todo. Louvai ao Eterno de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Eterno, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Eterno, dá mantimento aos que o temem, lembra-se da sua aliança para sempre, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas, fiéis são todos os seus preceitos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em fidelidade e retidão. Enviou redenção ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que o obedecem os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Então, irmãos, amém. Para alcançar um resultado que Adonai quer para nós precisamos ter o temor para ter a sabedoria. Com a sabedoria fixando na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, a Torá, para termos um coração totalmente disposto a obedecer, exercendo fé, praticando fé, para como resultado alcançarmos a terra prometida, alcançarmos a nossa salvação. Se nós obedecermos, Adonai é justo em tudo, irmãos. Então é muito simples. Se obedecemos, se respeitamos, se passamos por todos os procedimentos, o resultado é positivo.
Se não obedecemos, não respeitamos, não fazemos aquilo que Ele nos ensina, o resultado é negativo, é totalmente negativo. Dentro do que o Leomar falou sobre ajuizar, né? Provérbios capítulo 14, versículo 8, não precisam abrir não. A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho. Vou repetir. A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Ele consegue discernir por quê? Porque ele está sob a ótica de Adonai. Provérbios 14, versículo 8. Provérbios 14, 8. Por que uma pessoa ajuizada, escrevi aqui, Leomar, por que uma pessoa ajuizada, uma pessoa sensata, correta, é sábio? É porque ela sabe o que faz. Uma pessoa que não é ajuizada, ela apenas pensa que sabe o que faz. Vou repetir, uma pessoa ajuizada, ela é sensata, ela é correta, uma pessoa correta, ela sabe de fato o que faz. Como diz o versículo aqui, ó, ela sabe discernir o seu próprio caminho. Já a que não é ajuizada, ela apenas pensa que sabe o que faz e se agarra nisso, pensando que o que ela está fazendo é correto e não é. Amém? Eterno Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, bendito e exaltado, Pai, seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, que nós possamos alcançar os resultados sobre a Tua ótica, ó Pai, não sobre a nossa ótica em nossas vidas, ó Pai, em nossa família, aqui na casa, em nosso lar, ó Pai, no nosso trabalho. Que nós possamos dia após dia, ó Pai, entendermos e absorvermos os Teus conhecimentos, os Teus ensinamentos, ó Pai, para, ó Pai, termos juízo em nossa mente, temos a capacidade de obedecer, um coração voluntário, puro, reto, ó Pai, para assim agirmos conforme a Tua vontade e alcançarmos resultados sobre a Tua ótica, Pai. Seja com cada família, cada criança dessa casa, no decorrer do restante de todo esse dia, ó Pai, que tudo que nós estamos aprendendo, Shabat após Shabat, ó Pai, possa verdadeiramente penetrar em nossa alma, nosso coração, nossa mente, ó Pai, e não sair de nós, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Vamos ficar em pé, por favor? Yevarei Adonai Vishmelecha, Yae Adonai Panavelecha Viruneca, Issa Adonai Panavelecha Veasemelecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias, amém, Pai.